Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo de São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso resumo Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Ajude-nos a levar uma palavra de esclarecimento àqueles que precisam. Compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos links, envie ele aos seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, pois assim você nos ajuda a levar uma mensagem de esperança. Toda semana nós temos um resumo da Escola Bíblica como esse. Aqui no nosso canal do YouTube temos mensagens edificantes, temos mensagens para a família, pois trabalhamos com casais há mais de 15 anos com palestra. Temos mensagens apologéticas em defesa da fé, pois trabalhamos já há 20 anos defendendo a fé. E você é o meu convidado para fazer parte do nosso canal do YouTube, se inscrevendo e compartilhando. Vamos à aula de hoje. O título diz: A doutrina do culto levítico. Tem alguns versículos aqui de parâmetro para a aula de hoje que eu quero deixar de reflexão para que você possa ler depois na sua casa. Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra. Levítico 19, 4, nenhum ídolo pode tomar o lugar de Deus. Êxodo 23, 15, ninguém se apresentará de mãos vazias a Deus. Levítico 1, 2, os animais como oferta no culto divino. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 3, o nosso culto racional. E ainda 1 Tessalonicenses 5, 23, nossa consagração total a Deus. E o nosso textuário, que é o versículo de hoje, Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A verdade prática nos diz: tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. A leitura bíblica nossa está baseada em Levítico 9, capítulo 9, melhor dizendo, versículo 1 ao 14, que nos diz assim: E aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem mancha, traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e pôs-se perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e agora a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e faz a tua expiação de pecado, e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe sangue, e molhou-lhe o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e os retenhos do fígado, de expiação de pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue,
e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Aí está a ordem de sacrifício, a qual Deus ordenou a Moisés e Arão, para que fosse feito perante ele, a qual vamos entender o porquê agora nesta aula. Na lição de hoje, estudaremos 3 princípios bíblicos expostos no capítulo 9 do livro de Levítico, que todo israelita deveria observar. Primeiro, tudo quanto existe foi criado por Deus. Segundo, sendo ele o criador de todas as coisas, somente ele deve ser adorado. Terceiro, tudo quanto há deve ser consagrado a Deus único e verdadeiro. Embora o livro de Levítico tenha sido escrito na antiga aliança, num tempo e contexto social diferente do nosso, tais princípios também devem ser observados pela igreja e crentes da atualidade, que venhamos como filhos de Deus alcançados pela graça, consagrar tudo a Ele, em especial todo o nosso ser. A adoração, ela deve ser única e especificamente a Deus, ao Senhor. Ele não aceita que o homem e a mulher dobrem o seu joelho diante de outro Deus, de imagens, de escultura, pedra, ouro, pau, fêmur, gesso, barro, seja o que for. A adoração, ela é exclusiva do Senhor. A introdução nos diz que no livro de Levítico há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades. Tudo quanto existe foi criado por Deus, como dissemos, sendo ele o criador de todas as coisas, somente ele deve ser adorado, e tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Se observarmos esse princípio, o povo de Israel ver-se-ia livre dos requisitos da idolatria do Egito, prevenindo-se didaticamente contra a abominação de Canaã. Nesta lição veremos que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar-lhe tudo quanto tem, porque tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou e tudo preserva. Essa consagração, porém, só terá eficácia se começar pelo nosso próprio ser. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3, onde Deus nos convida a apresentar a Ele um culto racional, um culto com inteligência, um culto verdadeiro, um culto que nós começamos quando saímos de casa para a igreja, um culto que fazemos ao Senhor não quando chegamos no templo, não quando estamos na igreja, mas um culto que fazemos na faculdade, fazemos no trabalho, fazemos com a nossa família, fazemos na rua, fazemos com os nossos vizinhos. Um culto verdadeiro ao Senhor. A terra é do Senhor. Tópico 1. O livro de Levítico reafirma através de suas ações litúrgicas as mensagens do Gênesis e do Êxodo. Ele mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe e por tudo que temos. Deus é o Criador dos céus e da terra. Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica dos israelitas que consagrem tudo ao Senhor. Gênesis 1:1, Levítico 1:17. Ao mesmo tempo exorta-os didaticamente, por meio das ofertas e do sacrifício, que nenhum ídolo pode ser honrado como Deus. Levítico 19:4, Isaías 42:8. Deus, como eu venho dizendo, eu volto a repetir, não aceita que adoremos as imagens de esculturas. Deus quer adoração exclusivamente a Ele. E não é o pastor Paulo que está falando para falar de religião A ou B. É a Bíblia. Ou você segue a Bíblia ou não segue, né? Não tem meio termo. Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico pertencia aos filhos de Israel, que Deus é o libertador de seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Êxodo 23:15, 2 Coríntios 9:7. Nós temos que sempre ter algo para apresentar ao Senhor quando vamos à sua presença.
seja o nosso culto racional, seja a nossa oferta, o nosso dízimo, né? O nosso coração, a nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor. 3. Israel é o templo de Deus. A teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua vocação divina, Levítico 20, 26. Logo, toda a nação israelita era e no futuro o será um templo de adoração ao Senhor, Levítico 10, 3. Isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao Senhor, Levítico 9, versículo 23. Então, o povo era chamado a adorar ao Senhor, a ser a habitação do Senhor, o templo do Senhor, o povo escolhido do Senhor, como a igreja, como eu e você que hoje somos a noiva do Cordeiro. Subsídio bíblico teológico, baseado dentro ainda de Levítico 9, versículo 1 ao 24, para preparar o aparecimento de Deus. Arão ofereceu para si e seus filhos uma expiação de pecado e um holocausto, 7, 8. A oferta pelo pecado de Arão era um bezerro, 2 e 8, e seu holocausto um carneiro. Esta é a única ocasião na qual a legislação sacrificial exigia um bezerro. Rashi comenta a respeito do bezerro. Esse animal foi escolhido como oferta pelo pecado para anunciar ao sacerdote Arão que o santo bendito seja ele. Ele concedeu expiação por meio desse bezerro por causa do incidente do bezerro de ouro anteriormente feito pelo próprio Arão. Então Deus agora ia mostrar a Arão, né, o seu erro e consagrar esta oferta a ele. O pensamento judaico tradicional sempre vê significado em cada detalhe desse processo. Ressalta que o carneiro era a lembrança da obediência de Abraão em amar Isaac. Cita também a significação relacionada a essas ofertas que o Targum de Jerusalém menciona. O bode é visto como lembrança do bode que os irmãos de José mataram, Gênesis 37, 31, para encobrir a morte de José, ou para fingir a morte de José a seu pai Jacó. O bezerro lembra o bezerro de ouro e o cordeiro recorda o fato de Isaac ter sido amarrado como cordeiro para o sacrifício. A própria sofreguidão, em ver significado em cada detalhe, sugere a importância que esses eventos representavam para antigo Israel. Segundo o rito, significa de modo regular ou de acordo com as prescrições. O fato de Arão apresentar a oferta pelo pecado e o holocausto a favor de si mesmo e de seus filhos mostra o autoentendimento que o Antigo Testamento tinha das limitações de seu próprio sistema sacrificatório. Ninguém, nem mesmo o sumo sacerdote Arão, estava preparado para servir a Deus ou adorar a Deus sem que primeiro fosse feita oferta de expiação por ele. O escritor aos Hebreus 7, 27, aceita essa realidade como prova da superioridade do novo concerto de Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui é que Arão, ainda que fosse o sacerdote, era imperfeito, mas na linhagem de Arão veio aquele que é perfeito e que não precisa de oferta de pecado por ele, porque nunca houve pecado em sua boca, o qual cumpriu para todo sempre o requisito de salvar o homem e a mulher que se chega a ele. E esse é o único que se chama Jesus Cristo. As ofertas de Arão pelo povo formavam um padrão para o culto de Israel ao Senhor. Arão ofereceu a expiação do pecado, o holocausto, o sacrifício pacífico e a oferta de manjares. A omissão da oferta pela transgressão, culpa, confirma o fato de que esta oferta era primeiramente para ocasiões em que ocorresse o dano e a reparação estivesse sendo feita. A ordem do sacrifício revela o entendimento levítico acerca da aproximação apropriada a Deus na adoração. Então, o que fica claro aqui é o grande momento de se adorar a Deus e como se chegava a Deus, né? Através do sacrifício, né? Relembrando que o homem era pecador, que Deus era santo,
e que nada impuro podia chegar diante dele. Os sinais, os animais e os vegetais são do Senhor. A teologia de Levítico mostra a criação como serva do Criador. Por essa razão, os animais e vegetais de Israel não eram adorados, mas serviam para adorar a Deus. No Egito, os animais eram deuses. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Por isso adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, o gato, etc. Romanos 1, 25. Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inútil eram aqueles deuses. Por quê? Porque cada praga que houve em Israel era um deus do Egito. E quando anunciava aquela praga, o povo clamava ao suposto deus do Egito para os livrar. Mas não conseguia livrar, porque o nosso Deus estava no controle. Então, eu e você somos convidados a adorar unicamente ao Senhor, a prestar culto unicamente a Ele, a reverenciar somente a Ele, dobrar o nosso joelho só diante de Deus e não dos deuses desse mundo feito de pau, pedra, ouro, né? Gesso, madeira, imagem de escultura, acender vela, fazer procissão. Não, a nossa adoração deve ser exclusivamente, unicamente a Deus, porque Deus não aceita que adoremos outra criatura, porque Ele é o Criador de tudo. Os animais e a adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam-os em sacrifício ao Senhor. Levítico 1:2. Além disso, fazia a distinção entre os animais limpos e impuros. Levítico capítulo 11. Nesse sentido, o povo de Israel sabia que os animais não são deuses, e sim criatura do Deus que bondosamente os sustenta. Salmo 104, verso 14. Então Israel aprendeu isso muito cedo. Os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro lado condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus. 1 Reis 14, 23. Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Levítico 23, versículo 10. Então, tudo que existe, tudo que está sobre essa terra é exclusivamente do Senhor, pertence ao Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas, em 1 João, capítulo 1, versículo 3, foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi criado existe. Por que os animais e os vegetais são do Senhor? Né? É uma pergunta que devemos responder, porque Ele os criou. Mas como saber a verdade a respeito do relato da criação? Expliquemos que a criação não é uma alegoria. A narrativa da criação é um fato histórico, ou seja, algo que aconteceu exatamente como a palavra de Deus narra. Quando o assunto é a criação do universo, sabemos que existem várias teorias que tentam explicar a origem da vida, como, por exemplo, a teoria de Big Bang e a teoria da evolução. Porém, como crentes, sabemos que o universo e a vida não são produtos de uma evolução como alguns cientistas tentam afirmar, ou resultado da explosão de uma partícula. Deus é o grande Criador. Ele criou os animais e vegetais, por isso pertence a Ele. Os israelitas precisavam ter a consciência de que o Deus que eles adoravam no tabernáculo era o único e que tudo foi criado por Ele. Enfatize também que os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício vicário de Jesus, que é segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ou seja, está nos dizendo para nós, que somos professores, que devemos enfatizar, ou seja, apontar a aula de hoje, que esse sacrifício representa exclusivamente o sacrifício perfeito que Jesus realizou na cruz do Calvário pelo homem e pela mulher que o reconhece, deixa o seu pecado e corre aos pés da cruz. Cristo, Jesus é o único que pode salvar o homem. Não existe vários caminhos. Não existe essa de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não. O único caminho
E quem disse isso foi Jesus, não é o pastor Paulo, é ele. Ele é a porta de entrada. Se você não entrar por ele, não entrará no céu, não será arrebatado. Perderá a sua alma e perecerá no inferno para todo o sempre. Porque o inferno também é real. Não é uma mitologia grega não, tá? Real, real, real. Você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Terceiro tópico, o ser humano é do Senhor. A teologia de Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito. Isaías 57, versículo 15. Deus proibiu qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de sacrifício que não fosse só com o objetivo de adorar, como vemos nos tópicos anteriores. E principalmente o sacrifício humano que se praticava naqueles povos a qual Israel estava tomando posse, né? Então Deus valoriza a vida humana e não pode ela ser banalizada como fazia naquelas culturas onde se oferecia mulheres virgens para aplacar a ira de supostos deuses. O ser humano é a imagem de Deus. O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus, Gênesis 1, 26. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar de seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Levítico 27. Nem marcas, nem tatuagens eram admitidas. Levítico 19, 28. Ou seja, o ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser, existir e pensar. Então aqui está claro em Levítico 20, versículo 7 e Levítico 19, versículo 28, a qual abrimos um parênteses aí, onde vemos principalmente a juventude hoje, por causa do meio futebolístico, por causa do meio artístico e infelizmente com muita dor no coração, tenho que admitir que até os crentes entrou na onda da tatuagem, do pincer, de marcar o seu corpo. Deus proibiu tais práticas. Isso representa adoração ao mundo. Deus nos chamou para sermos santos. Deus nos separou. A única marca que devemos ter no nosso corpo é a marca do Espírito Santo. Amém? A vida humana é sagrada. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Por isso mesmo não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos. Levítico 18, 21. Portanto, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, ao Senhor tem de ser consagrada. É a Deus que a nossa vida é consagrada e não aos ídolos. O ser humano é servo e adorador a Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, deve, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifício, celebrando seus grandes feitos e adorando-o na beleza de sua santidade. Levítico, capítulo 1, versículo 2, Levítico 23, versículo 2. O sacrifício pacífico. A teologia do livro de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir voluntária e amorosamente a Deus. Esse ideal é ressaltado pelo salmista, Salmo 100, verso 2. A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava sua gratidão ao Senhor. Levítico 7, versículo 11 ao 17. Quanto a nós, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifício de louvores. Hebreus 13, versículo 15. Hoje, não precisa mais todos esses sacrifícios que se fazia de manjares, de alimentos e de animais para chegar diante do Senhor. Por quê? Porque o sacrifício
todos que eram realizados apontavam unicamente para Cristo, para o sacrifício perfeito, o qual foi realizado há quase 2000 anos, né? Estamos aí em 2018, temos a cronologia histórica que diz que Jesus nasceu mais ou menos entre o ano 4 antes da nossa era, morreu, segundo a história, né? Não é verídica, aproximadamente com 33 anos, subtrai 4, vai dar aí ano 29, 28, 27 ou 30 da nossa era. Então estamos aí entre 8 e 10 anos para completar 2000 anos que Cristo morreu na cruz. Então hoje o nosso sacrifício é de louvores, é de adoração e gratidão ao Senhor. Hoje não precisamos apresentar um cordeiro, porque o cordeiro verdadeiro foi apresentado por nós na cruz do Calvário. Subsídio bíblico teológico sobre o homem. Cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. A palavra homem no relato da criação em Gênesis 1 e 2 é Adão, que aparece depois como nome próprio do primeiro homem. O ser humano foi criado macho e fêmea. Olha a resposta aí. Deus criou macho e fêmea. Não o homossexual, não a lésbica, não a ideologia de gênero, que a criança nasce sem sexo. Deus criou o homem, macho e fêmea. O que passar disso não é de Deus, tá? A palavra homem no relato da criação em Gênesis 1, 2 é Adame, como dissemos, e Adame significa Adão. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Trata-se de um ser inteligente que foi capaz de dar nome aos animais feitos à semelhança de Deus. Os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3:9. Um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória, dotado por Deus de livre arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Deus não nos fez como robô, tá? Eu tenho o direito de decidir se vou servir a Deus ou não. Deus permite até que o homem escolha os ídolos para adorar, as imagens de escultura. Deus permite que o homem escolha a Satanás, o diabo, se ele quer adorar. Deus permite que o homem vá ao inferno. Não porque Deus lança o homem no inferno. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Mas, se você não quer, ele não te obriga. Temos livre arbítrio de escolha. Então hoje eu convido você a escolher ao Senhor. Eu convido você a ir morar no céu. Eu convido você a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Jesus perfeito, o qual pode te levar para a vida eterna. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá-se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. João 7,17. Mais uma vez, Israel teve a liberdade de escolha quando foi chamado por Deus. Podemos afirmar que nenhuma criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação. Adão é o primeiro homem, e dele e Eva veio toda a geração dos seres humanos que vive sobre o planeta Terra. Então isso tem que ficar mais do que claro, tá? Não existia nações que vivem aí há 1000, 2000, 3000, 6000 anos, como querem argumentar. Primeiro ser humano criado foi Adão e Eva. De Adão e Eva partiu todos os demais povos, seja chinês, japonês, africano, americanos, europeus, brasileiro, índios, todos vêm de Adão e Eva. E quem nos diz e nos garante, isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para mim, é a única fonte verdadeira de inspiração e a única que eu creio. A
Pastor Paulo Delanhese. Conclusão. Nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. E como tais somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar por nós mesmos, 1 Tessalonicenses 5,23. Se não nos ofertarmos amorosa incondicionalmente, mente a Deus e usarmos o nosso corpo para o pecado, como estaremos diante de Deus? Seremos réu diante dele. 1 Coríntios 6, 19, 20, né? Se não escolhemos a Deus e escolhemos o pecado, seremos julgados pelos nossos próprios atos e seremos réu diante de Deus no dia do juízo, né? Ninguém poderá dizer naquele dia que não sabia, tá? A palavra de Deus, ela é verdadeira e constantemente falada na televisão, nos meios de comunicações, como nesse vídeo, aula, que estamos aqui, e você que vai me ouvir saberá a verdade, tá? Não tem como dizer que não sabia. A essência da teologia do Levítico continua válida ainda hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer de igual modo a nossa santificação. Levítico 19:2, 1 Tessalonicenses 4:3 e Hebreus 12 diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, você quer ver o Senhor? Você quer morar no céu? Você quer ter uma vida abençoada, uma família abençoada? Se santifique ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Se você está desviado, se você parou, se você está sem uma igreja, se você ainda não aceitou Jesus reconhecendo o seu sacrifício, tá? Não estou falando de religião. Religião, o mundo está cheia. Seja evangélica, católica, espírita, budismo, Hare Krishna, enfim, milhares de religião. Só que a religião não pode mudar o homem. A religião não pode fazer nada pelo homem. Quem pode se chama Jesus. Ele é o único caminho verdadeiro e salvador. E você só encontrará Deus se aceitar e reconhecer o sacrifício perfeito de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Curta os nossos links, se inscreva. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança, uma palavra de esperança àqueles que precisam entender a palavra. Eu tenho aqui mensagens bíblicas de reflexão para a sua alma, para a sua vida. Amém?